Fala galera, Guria Curitibana por aqui. Hoje a gente vai começar o primeiro episódio de uma série de 3 que nós vamos falar. Antes de vir para Curitiba, o que você precisa saber? E essa série vale tanto para turista quanto realmente para as pessoas que têm a intenção de morar aqui na nossa amada cidade de Curitiba. Então vem comigo? Antes de tudo, claro, não esqueça de curtir esse vídeo, de comentar e se inscrever no canal, caso você seja novo por aqui. Então essa série vai ser dividida em 10 tópicos por vídeo. Olha, é muita coisa para considerar para vir aqui para Curitiba antes de conhecer. Então, vamos lá para o nosso primeiro tópico? Eu tive até que anotar aqui porque é bastante coisa para falar. Então, antes de vir para Curitiba, o que você precisa considerar? É óbvio que esse tinha que estar nos primeiros top 10. O frio. Não tem como você fugir dele. Você pode, mas eu não gosto de frio, mas eu gosto de Curitiba. Gente, infelizmente esse é o fator que você não tem como desconsiderar. Curitiba ela é muito imprevisível. Tem dezembro que às vezes a gente chega e tá em temperatura negativa ou tá bem perto dela. Já teve dezembro que teve geada, novembro, outubro. A gente não tem uma estação definida no inverno. Claro que a partir de maio fica muito mais frio e ele dura até agosto, por aí. Ficam umas temperaturas que chegam a ser negativas. Mas no ano inteiro a gente tem essa friaca, sabe? Assim como a gente tem o chamado veranico, que são às vezes 1, 2 semanas que fica um sol escaldante no meio do inverno, chegando a 26, 28 graus, o que pra gente é quente, considerando que tava antes quase perto do negativo, né? Então, claro, você tem que considerar sim o frio, até porque é um jeito de você pensar, poxa, eu tenho que me preparar melhor, dependendo da época que você vem pra cá, é bom você trazer uma japona, ou seja, um casaco mais pesado, principalmente se for realmente na época de inverno, mas durante o ano, se você vai vir para turistar aqui, não esqueça também de trazer um casaco, nem que seja leve, porque às vezes pode acontecer bastante no período da manhã ou no período da noite dá uma boa diferença de temperatura. Às vezes aqui pode começar com 8, 9, 10 graus e chegar no horário do almoço tá 28. Daí de noite, obviamente, volta a esfriar novamente. A partir de umas 5, 6 horas da tarde você já vai ver que a temperatura cai drasticamente. Então, independente da época que você vier pra cá, eu aconselho você trazer um casaquinho. O segundo ponto, bairros. Aqui em Curitiba existem 75 bairros. É coisa pra caramba, não parece, né? Mas Curitiba ela é bem grande. E ela tem uma distância, de norte a sul, de 35 quilômetros. Já de leste a oeste, de 20 quilômetros. Isso te dá uma dimensão para entender que não é tão simples atravessar a cidade. E que se você quiser atravessar ela ainda num horário de pico, vai ser bem complicadinho. Às vezes pode demorar umas 2 horas e meia para você fazer esse norte-sul aí. De ônibus, você consegue fazer norte e sul numa média de 50 minutos, porque ele vai por uma canaleta, né, que a gente chama, que é uma rua específica para ele. Então, ele consegue ter essa demanda mais fácil, consegue fluir melhor porque não pega tanto trânsito. Mas se você pegar o carro, você pode demorar até 2 horas para conseguir cruzar a cidade, dependendo do lugar onde você estiver. O terceiro tópico, transporte. Curitiba é conhecida como modelo nacional de transporte e isso não é à toa. Eu, por experiência, já estive em alguns lugares e pude notar que realmente o nosso sistema é muito diferenciado. Além de termos várias cores, você vai perceber aqui que cada hora passa uma cor de ônibus e isso não é aleatório, né? Todas elas têm um motivo para existir. O amarelo, por exemplo, o amarelo ele vai no bairro e ele leva restritamente para o centro da cidade. O vermelho são os biarticulados, eles têm uma linha exclusiva para andar, que são as canaletas, e eles rodam por toda a cidade, independente, norte, sul, leste, oeste, e eles têm pontos específicos que ficam de 500 em 500 metros. Agora a gente também tem outros que se chamam ligeirão, que também é um ônibus vermelho, que os pontos deles são mais afastados, assim você consegue ter uma agilidade maior e não precisa ficar no pinga-pinga ali de 500 em 500 metros parando. Além disso, nós temos os ônibus das regiões metropolitanas, que eles são brancos, meio bege assim, mas eles são brancos. E você também consegue ter interligação com eles
Então, quando você vier pra cá, acho que é uma boa dica, se você quiser, né, andar de ônibus pela cidade, você entender como que funciona essas cores e como que você pode se locomover através delas. Outro benefício do transporte, que é muito diferenciado de outras cidades, é que com uma única passagem você consegue rodar por toda Curitiba. Como assim? Curitiba tem vários terminais em vários bairros da cidade, por toda ela. E quando você entra num terminal ou num ônibus que vai até um terminal, a partir dessa única passagem você consegue fazer ligações com outros ônibus. Por exemplo, eu peguei um ônibus laranja, né, no meu bairro e fui até o terminal desse ônibus. Nesse terminal eu vou ter outras opções de ônibus. Vai ter ligeirinho, que é o cinza, vai ter o verticulado, que é amarelo, verticulado, que é vermelho. Né? E a partir disso eu vou poder escolher, de acordo com o meu destino, qual ônibus que eu vou pegar. E isso pagando uma única passagem. Então, aquele ônibus, ele vai se interligar com outro terminal, que você vai pegar outro ônibus para poder ir em um outro local, que pode também se interligar com outro terminal, e assim por diante. Então, com uma única passagem, hoje você consegue rodar por Curitiba ou ir para qualquer canto que você precise. Isso é uma coisa muito interessante. Outra coisa é que a gente também tem conexão com os ônibus metropolitanos, porque como a gente tem uma demanda de pessoas, né, que vêm de fora para trabalhar aqui ou daqui que vão trabalhar na região metropolitana, tem toda essa interligação. Inclusive, tem um terminal que faz só esse trabalho, que é de interligar a Curitiba com a região metropolitana. Lá tem bastante ônibus metropolitano, além de vários pontos na cidade de metropolitano que acaba passando. Daí só tem uma diferença, o valor aqui em Curitiba é diferente do valor de região metropolitana, então só tem que ter esse cuidado. Outro detalhe é que agora tem ônibus exclusivo que só aceita cartão. A gente tem um cartão, literalmente, que você passa na catraca, não sei se para você também é assim, mas é onde você faz a passagem e o pagamento da tua passagem quando você entra no ônibus, e ali e esse ônibus em específico, você precisa colocar só esse cartão. Eles não têm pagamento em dinheiro ou em outra opção de pagamento. É só esse cartão. Isso está sendo uma tendência para facilitar, sabe, até a vida do cobrador. Porque antes a gente tinha só um cobrador ali para receber o dinheiro, fazer a troca, te dar o troco certinho. E isso dá um trabalho bem considerável quando tá em horário de pico, porque vai acumulando pessoas e ele fica ali, né, tendo que te dar o troco e tudo mais. Então tá sendo uma tendência que todos os ônibus só aceitem cartão futuramente. Então fique ligado nisso daí. O quinto ponto que a gente vai considerar agora são os shoppings. É um ponto bem interessante para a mulherada que eu sei. Aqui em Curitiba tem muitos shoppings e muitas opções deles para o teu bolso também, sabe? Porque o que acontece? Aqui tem o shopping desde o topíssimo lá, topzera mesmo, que tem só marca de grife, que a casquinha do McDonald's é mais cara. Assim como tem os shoppings mais de classe média, que você tem umas marcas tops, mas já consegue ter um valor mais acessível. E tem os shoppings populares. E é bem engraçado porque a estrutura entre eles é muito diferente, sabe? A estrutura de um shopping topzera lá é mais parecida com classe média, mas o popularzão mesmo, ele é mais diferentinho. Ele é um shopping mais acessível, normalmente tem estacionamento a céu aberto, já não é estacionamento fechado. Mas tem cinema, tem toda a comodidade, loja, praça de alimentação, assim como qualquer outra. A estrutura em si é igual. Então, se você quiser vir para Curitiba e tem essa curiosidade de saber, a gente tem realmente muitos shoppings para você conhecer e vários tipos de lojas também, de acordo com o teu bolso. O sexto ponto agora que a gente vai considerar é um ponto muito interessante aqui de Curitiba, que são as ciclovias. Hoje em Curitiba nós temos 208,5 quilômetros de estrutura cicloviária, porque a gente não pode considerar toda a extensão como ciclovia, porque em muitas áreas são áreas compartilhadas entre o transporte e a bicicleta. Não o transporte ônibus, né? Na Canaleta aqui é proibido você andar de bicicleta. Mas na via, né, de automóvel, de moto, existe um afastamento para que só a bicicleta possa transitar por ali.
Aqui ainda tem um projeto de aumentar em 200 quilômetros essa quantidade de ciclovia, então vai totalizar em 408 quilômetros. Esse projeto é até 2025. Olha, para você andar por aqui é bem tranquilo, sabe? Você consegue, principalmente na área central, você consegue andar por ciclovia tranquilamente, as pessoas normalmente respeitam, eu pelo menos ainda não tive nenhum problema com alguma pessoa que seja mal educada, elas realmente te dão uma preferência. Claro que aqui também tem a regra de 1,5 metro de afastamento do ciclista, para que a gente tenha um pouco mais de segurança para transitar por aqui. Uma coisa interessante é que normalmente existem ciclovias que ligam os parques, então se você tiver um interesse de vir para cá e alugar uma bike e querer andar por aí, olha, super recomendo, porque é um trajeto muito legal de fazer e que vale bastante a pena se você quiser alugar uma bicicleta. Não existem muitos pontos de aluguel de bicicleta, o que eu tô pensando aqui agora tem no Parque Barigui, que normalmente é para rodar por lá, daí não sei quanto que você pagaria exatamente, mas dá uma pesquisada para ver lá. O nosso 7º ponto, esse é de interesse para quem quer vir morar aqui. O salário mínimo de Curitiba varia entre R$ 1.383,80 a R$ 1.599,40. Esse nosso salário mínimo é de acordo, obviamente, com o estado do Paraná. Eu estive dando uma pesquisada e esse é o maior salário mínimo considerando todos os estados do Sul, ou seja, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nós temos o maior valor em salário mínimo. Ele é maior, inclusive, também que São Paulo. E o custo estimado mensal para uma única pessoa, eu vou deixar bem claro, para o custo de vida aqui em Curitiba é R$ 3.873. Você deve estar pensando, nossa, mas que caro, né, para uma pessoa se manter. Mas é que hoje realmente é complicado. A alimentação aumentou para todo mundo, o aluguel, o meio de locomoção. Mas, em contrapartida, Curitiba é a terceira cidade mais barata do Brasil. E é uma cidade bem acessível para você morar. Igual eu te falei, existem outros benefícios, como você consegue, dependendo do lugar onde você trabalha, se locomover de bicicleta até ele. Você utiliza o transporte público, então normalmente você vai precisar 2 passagens por dia, uma só para você ir e outra para voltar, justamente por causa dessa ligação entre o transporte público, ou no máximo 4 se você tiver que mudar, né, para um ônibus metropolitano, mas normalmente as empresas também te dão esse vale transporte, então fica muito mais fácil. Vamos agora para o próximo tópico. Nosso 8º ponto. Esse é muito chamativo, tanto para as pessoas que querem morar aqui, quanto para turista. Os parques, os amados parques de Curitiba. Nunca vi, não encontrei uma cidade que tenha tanto parque igual nossa Curitiba. E esse é um atrativo fora de série, porque é um parque mais bonito que o outro. Você, se quiser, pode ficar um dia inteiro em um e você não vai se cansar, eu te garanto, porque realmente são parques muito atrativos. Eles têm toda uma estrutura de banheiros, de um local para você poder comer, às vezes alugar uma bicicleta. Então é muito legal de você poder vir aqui e desfrutar. Além desse detalhe, todos eles são gratuitos. Como assim, Jéssica? Eu tava pesquisando sobre os nossos parques e eu vi que muita gente pergunta qual que é o valor da entrada, principalmente para o Jardim Botânico, por exemplo. Mas eu quero deixar bem claro que todos os parques aqui de Curitiba e bosques, que a gente também tem muitos bosques muito bonitos, inclusive, eles são gratuitos. Então, isso torna Curitiba uma cidade muito acessível para turismo, porque a maior parte de tudo que você verá aqui é gratuita, a entrada é gratuita, você pode vir, desfrutar, tirar a tua fotinha, que ninguém vai incomodar ou te cobrar uma entrada. Então em Curitiba ao todo são 33 espaços entre parques e bosques, e isso representa 5% da área total de Curitiba, ou seja, 5% dela é área verde, preservada e conservada através de parques e bosques. Então fica a dica aí para quando você vier para Curitiba, você tem um trajeto bem longo para fazer. Eu vou até te dar uma dica. Existe um ônibus, obviamente, aqui em Curitiba que faz só a linha de turismo. Nós costumeiramente chamamos ela de jardineira. Um pouco meio antigo assim, sabe? Mas a gente chama ela de jardineira. E ela faz um trajeto muito bacana entre os principais parques e pontos turísticos aqui de Curitiba. Então, dê uma pesquisada também se você quiser vir. Às vezes você vem com pouco tempo, né, para conhecer Curitiba. Acho que é uma boa pedida,
um jeito fácil de você conhecer todos os parques, ou os principais, pelo menos, aqui de Curitiba. O nosso 9º ponto, a gente vai falar sobre população. O crescimento populacional aqui em Curitiba tem sido bem intenso nos últimos anos. Muitas pessoas têm vindo dos estados próximos, aqui do sul, inclusive, tem muita gente de Santa Catarina e Rio Grande do Sul em Curitiba, mas nós também recebemos pessoas de fora, como venezuelanos, haitianos, eles realmente vieram em uma demanda bem alta aqui para Curitiba. Eu cheguei, inclusive, a ver um estudo que diz que 50% da população de Curitiba já não é mais de Curitiba. E dessa população, o crescimento teve 0,83%, sendo que a média nacional de crescimento populacional foi de 0,79%. Isso deu aproximadamente, em 2019, mais de 15 mil pessoas que começaram a morar aqui em Curitiba. Então, se você está realmente pensando, eu acho que está sendo favorável, porque se não fosse assim, não ia ter tanta gente vindo para cá, não é mesmo? Um detalhe também desse crescimento populacional é que fez com que os nossos bairros se tornassem autoindependentes. Mas como assim, Jéssica? Ou seja, todos os bairros praticamente, eles têm uma estrutura muito boa para te ajudar. Ele vai ter um posto, vai ter um mercado, uma farmácia, uma igreja, né? Tudo muito próximo de você. Eu garanto que independente do lugar que você estiver, em um raio de 2 quilômetros, você vai conseguir encontrar tudo que você precisa. Inclusive lojas de roupa, lojas de móveis, de calçado. Porque o que aconteceu? Como a cidade cresceu muito, fica muitas vezes difícil você se locomover de um ponto para o outro. É o que eu tinha te falado lá no começo, lembra? Se você quiser se deslocar, dependendo de onde você estiver, vai ser muito demorado até você chegar para o centro. E como também a população cresceu, isso fez com que os bairros eles se tornassem autossuficientes. Então você não precisa necessariamente ir até o centro para você precisar de uma coisa. Claro que às vezes existe um ponto específico, uma compra específica, que às vezes só tem lá no centro uma pessoa que pode estar te atendendo. Só que, olha, 90% o bairro consegue suprir toda a tua necessidade tranquilamente, então independente de onde você for morar, eu te garanto que você, nesse sentido, você vai estar suprido. Sempre vai ter um mercadinho perto de você. E o nosso último ponto tá interligado a isso. Olha, Curitiba é um lugar que realmente gosta de mercado, de farmácia e de igreja. Eu te garanto que em menos de 2 quilômetros você consegue encontrar um desses. A gente realmente tem uma demanda muito grande de mercados e farmácias. A gente até fala que tem mais farmácia do que curitibano. E olha que agora eu não duvido, já que a população de curitibano mesmo está diminuindo. Então a gente tem uma quantidade muito grande de farmácia, mercado e igreja para todos os gostos. Então esse é o tipo de coisa que você não vai se preocupar. Inclusive, se você vier turistar por aqui, às vezes passou mal, comeu uma coisa que não caiu muito bem, precisa de uma farmácia, olha, eu garanto para você que você vai achar uma farmácia rapidinho e poder comprar um remedinho para continuar curtindo a tua viagem. E aí, o que você achou do primeiro vídeo dessa série? Ainda só foi o primeiro, tem mais 2 pela frente, ou seja, mais 20 pontos que você ainda tem que considerar para vir para cá antes de turistar ou realmente morar aqui. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de curtir e de se inscrever no nosso canal. Um beijo da guria curitibana.